Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Abacuque, capítulo de número 3, nós iremos ler do versículo 17 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, Abacuque 3, do versículo 17 ao versículo de número 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Curve sua fronte e vamos orar mais uma vez diante do Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui e te pedimos agora que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações. Eu sei que o Senhor já sabe das nossas necessidades, o Senhor já tem diante dos Teus olhos aquilo que irá acontecer nessa semana em nossas vidas, e nós te pedimos que a Tua palavra, que iremos ouvir nesse instante, possa, Deus, nos dar direção, possa nos preparar para aquilo que virá mais adiante. Te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quando o mal chega à nossa vida, há um fator que nós precisamos saber lidar com ele, que é a questão do tempo. Quando alguma circunstância difícil nos acontece, a gente quer que imediatamente haja uma solução, que haja uma maneira de resolver aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas a maioria dos males que nos acontecem não tem uma solução tão fácil. E há males que nos acontecem, melhor dizendo, que na verdade nós nem sabemos se haverá solução para eles, né? Que o diga aquelas notícias que recebemos de saúde, quando os médicos dizem daqui para frente você vai fazer um tratamento, não tem mais jeito, ou quando estamos diante de uma situação em que só o sobrenatural de Deus é quem pode reverter a situação. E nesses momentos nós precisamos saber lidar com o tempo. E para lidar com o tempo é necessário que nós saibamos viver, experimentar a esperança que temos no nosso Deus. É a esperança que temos em Deus e no que Deus pode fazer que nos dá condições de encarar e de suportar a adversidade, as situações que nós não sabemos como resolver. E é isso que o texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, ele vai nos ensinar. Basicamente, Abacuque vai nos mostrar aqui como responder a seguinte questão: por que devemos manter a nossa esperança em Deus nos dias difíceis? Porque nos dias em que as situações não têm mais jeito, precisamos manter a nossa expectativa no que Deus pode fazer. Então, Abacuque vai nos responder isso através da sua oração, feita aqui no finalzinho do seu livro. E eu gostaria de mostrar a você algumas respostas que Abacuque nos dá. A primeira delas é o seguinte: por que então devemos manter nossa esperança nos dias difíceis? Primeiramente, porque a esperança em Deus nos dá alegria em meio às dificuldades. Porque a esperança que temos em Deus, no Senhor da nossa vida, no Deus que tem cuidado das nossas vidas, irmãos, faz algo sobrenatural em nossos corações no momento da adversidade. Ele coloca alegria no nosso coração. Quando as circunstâncias, muitas vezes, não nos proporcionam alegria, mas quando olhamos para Deus e mantemos a nossa esperança no nosso Deus, a alegria, irmãos, ela é gerada no nosso coração. O profeta aqui, ele supõe as dificuldades que a sua vida poderia passar ou sofrer no dia que Deus começasse então a concretizar o seu juízo sobre Judá. O profeta Abacuque profetizou sobre ali a nação de Judá, e havia da parte de Deus um juízo sobre aquela nação que vivia em pecado e que estava distante da lei do Senhor. Então Deus diz que levantará uma nação, os caldeus, para ser juízo sobre aquele povo. Abacuque então revela que o seu coração teria uma postura contrária
contrária a toda circunstância, ou a qualquer circunstância de adversidade que ele pudesse passar. É aí que ele diz aquelas expressões tão conhecidas nossas, como diz aí no versículo 17, veja no texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Irmãos, circunstâncias como essas não traz alegria para o nosso coração. O que Abacuque está dizendo em outras palavras é o seguinte: eu posso passar a aflição da falta de mantimento e da escassez, mas essa circunstância, ela não governará o meu ânimo. Eu não ficarei triste em meio a essa circunstância. Abacuque via possivelmente que essas circunstâncias iriam afligir seu coração. E aí no versículo 18 ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor. Irmãos, observe essa expressãozinha aí, todavia. Aqui é o que a gente chama no português de uma conjunção adversativa, ou seja, ele está dizendo, ao contrário das circunstâncias, eu reagirei, eu terei uma reação diferente. Se as ovelhas forem arrebatadas, se não houver mais a vide, a uva lá no seu pé, então eu não agirei de acordo com a escassez, eu agirei de acordo com a esperança que eu tenho em Deus. Irmãos, a esperança em Deus, ela nos dá alegria em meio às dificuldades. O profeta confessa que mesmo em meio à mais dura das situações, ele se alegraria no Senhor, como ele diz no versículo 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Se Deus manifesta o juízo sobre mim, diz o profeta, se Deus levanta outra nação, se Deus faz o seu povo passar por escassez, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus da minha salvação, daquele que me protegerá no dia da adversidade, no dia da dificuldade. Irmãos, permita que a esperança em Deus molde o seu estado de ânimo. Não deixe que as circunstâncias difíceis que você tem experimentado, que a escassez lá no teu lar molde o teu ânimo. Eu sei que você pode dizer, pastor, é muito difícil me ver diante da situação que eu tenho visto lá no meu lar e continuar alegre, feliz, encontrando alguma razão para me alegrar no Senhor. Mas eu quero lhe dizer que se você pedir a Deus a esperança que Deus dá, Deus, Ele coloca alegria no seu coração, independente das circunstâncias. Foi assim com Abacuque. O profeta sabia do que Deus ia fazer, do juízo de Deus, mas ele diz, eu me alegro no Senhor. Qual é o ânimo que você tem tido? Eu sei que às vezes, irmãos, nós somos guiados por vista. Não deveríamos, mas somos. Vemos a escassez lá no nosso lar. Vemos o inimigo, irmãos, à nossa volta. Vemos as situações difíceis a nos apertar de todos os lados. E quando olhamos para essas circunstâncias, muitas vezes nos sentimos como o povo de Israel, quando olhou lá para os gigantes na terra prometida e disseram, eles são grandes demais e nós somos como que gafanhotos, eles pisarão sobre nós, e então se deixaram levar por vista. A palavra de Deus para o teu coração, meu irmão e minha irmã, nessa noite, é o seguinte: mantenha a sua esperança em Deus, porque se a sua esperança estiver em Deus, Deus colocará uma alegria que o homem não compreenderá no teu coração, porque tua esperança estará no Deus que está com você, no Deus que te protege, no Deus que é a tua fortaleza. Irmãos, por que devemos manter a nossa esperança em Deus nos dias difíceis? Em segundo lugar, Abacuque vai nos mostrar, vai nos dar a seguinte resposta: porque a esperança em Deus põe as nossas expectativas na soberana vontade de Deus. Sabe o que é a soberania, né? É Deus agindo segundo o que Ele quer, sem que nada o impulsione
a agir como Ele vai agir. É Deus agindo livremente, de uma maneira que Ele olha para o que Ele quer fazer e Ele faz, como diz o profeta: agindo Deus, agindo eu, quem impedirá? Irmão, se Deus quer agir, Ele faz, e Ele faz como Ele bem entende. E Abacuque sabia muito bem disso. O profeta sabia que Deus é soberano. Deus levantaria os caldeus para castigar Judá por causa do pecado. Veja no versículo, capítulo 1, eu queria que você entendesse o contexto. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 2 e 3: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei eu violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, diz o profeta. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Ele estava contemplando o pecado de Judá. Agora veja como é que Deus vai tratar o pecado de Judá. Observe aí no versículo 6: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles serão pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. É este povo que Deus soberanamente levanta para tratar o pecado de Judá. E o profeta sabia que Deus soberanamente estava fazendo isso. Irmãos, o profeta sabe que o Senhor é o Deus, e ele diz no versículo 18, da sua salvação. Ele diz: tu és o Deus que abre a ferida, né? Usando o que diz outro profeta, tu és o Deus que abre a ferida, e tu és o Deus que fecha a ferida. Porque tu és soberano nos momentos de aflição, nos momentos de prova, e tu és soberano também nos momentos que tu curas, Senhor. O profeta sabia, tu és, diz a Deus, ele diz: Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Isso é uma confissão de quem compreende a soberania de Deus. De quem compreendeu, irmãos, que até mesmo o diabo, né? Ele está submisso à vontade de Deus, que ele não tem livre escolha coisa nenhuma, que o único que é livre para tomar decisão como ele quer é o nosso Senhor. Irmãos, quando nós mantemos a nossa esperança em Deus, nós enchemos o nosso coração na expectativa da ação do Deus soberano, que sabe o melhor para a nossa vida, que age como Ele quer. Irmãos, de onde vem, onde você tem aguardado, de onde você tem aguardado a salvação da tua aflição? De onde você tem mantido a expectativa de que as coisas mudarão? Olhe para Deus nos dias do teu aperto e coloque a tua vida nas mãos dEle. Deus, Ele se agrada quando nos entregamos confiantes em seus braços. Deus tem prazer quando nós confiantemente, num ato de fé, dizemos: Senhor, minha vida é tua. Como é que você se sentiria se o seu filho, que você cria, certo dia olhasse para você e dissesse para você: eu não confio que você me sustente, que você me coloque nos seus braços? Que sensação você teria? Certamente você ficaria muito triste. Certamente você diria: como é que meu filho diz eu não confio, está nos teus braços? Todas as vezes, irmãos, que nós deixamos de manter a nossa esperança em Deus e queremos resolver com as nossas próprias mãos, nós estamos como filhos que diz para o pai: eu não confio nos teus braços. E Deus não se agrada disso, porque Deus, irmãos, quer um povo, Deus quer que a sua igreja descanse nos braços dEle, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é soberano sobre a nossa vida e sobre qualquer circunstância que venhamos passar. Não abandone a esperança na boa e soberana vontade de Deus. Ele tem sempre o melhor para nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Embora algumas circunstâncias nos apertem, você não pode deixar de crer na bondade de Deus. Que Deus, Ele não executa nenhuma ação em sua vida, em nossa vida, na sua igreja, no seu povo, que seja ruim. Às vezes é uma circunstância difícil, é verdade, que nos traz sofrimento, mas o fim é sempre bom, irmãos. A gente olha para trás e diz: Senhor, como foi maravilhoso.
Veja na cruz, quem diria que lá na cruz Deus estava ali nos dando a salvação? Quanto sofrimento Ele sofreu, irmãos, naquela cruz, para que depois da cruz Ele pudesse ressuscitar e olhar para trás e dizer: eu vos salvei, vocês foram salvos, o pecado de vocês já não os condena, porque eu sofri na cruz do Calvário. Porque devemos manter a nossa esperança em Deus em meio aos dias difíceis. Por quê? Abacuque nos dá uma terceira resposta, e a resposta de Abacuque é a seguinte: porque a esperança em Deus guarda as nossas vidas no dia da aflição. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós sabemos que Deus é soberano e Ele age como Ele quer, Ele abre a ferida e Ele fecha a ferida, então nós temos o nosso coração guardado em Deus. O profeta, ele usa a imagem, observe aí no versículo 19, de fortaleza. Em sua oração e numa linguagem poética, ele diz o seguinte, veja aí, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza. Ele poderia dizer com outras palavras o seguinte: o Senhor é a muralha que me cerca contra os inimigos. O Senhor me dá a segurança que uma cidade fortificada me dá. Para nós aqui, seria talvez a segurança que nós temos dentro do nosso lar. Poderíamos dizer para Deus: Senhor, Tu és a minha casa, eu estou guardado em Ti. Eu me sinto seguro quando eu estou em Ti. Irmãos, o salmista entende que a esperança posta em Deus guarda o nosso coração, porque Deus se põe sobre nós como fortaleza. Ele se sentia seguro atrás de Deus. Inimigo algum pode atingir aqueles que estão, irmãos, por trás de Deus, sobre a proteção de Deus, dentro das fortalezas de Deus. E você poderia dizer: pastor, mas por que o meu coração sofre tanto diante do que eu tenho passado? Por que eu não me sinto tão seguro, mesmo sabendo que Deus é como uma fortaleza que me cerca de todos os lados? Talvez seja a hora de você passar em revista a tua fé, a credulidade, não é incredulidade não, a credulidade que você tem em Deus. Porque o que nos faz estarmos temerosos, mesmo sabendo que Deus nos cerca como os montes de Sião, irmãos, é a nossa pouca fé, é a nossa falta de esperança no Deus que é escudo para nós, como diz o salmista lá no Salmo 18, versículo 30, ele diz assim: Ele, o Senhor, é escudo para todos os que nele se refugiam. Sabe o que é um escudo, né? Sabe o que é um escudo? É aquele que te protege, é aquele que você se esconde atrás dele, é aquele que o inimigo se levanta com palavras ferinas para te machucar, para te derrubar, para te desanimar, mas você está por trás dele, porque ele é o escudo da sua vida. Abacuque diz: Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és quem me cerca de todos os lados. O Deus em quem mantemos nossa esperança é o escudo das nossas vidas. Confie nele de todo o teu coração, porque enquanto todo o teu coração não estiver em Deus, as fortalezas, a fortaleza de Deus, melhor dizendo, para você serão sempre baixas. E fortaleza baixa, muralhas baixas, irmãos, você imagina que o inimigo vai pular, né? Vai entrar facinho para lhe destruir. Mas, irmãos, quando o nosso coração está totalmente nas mãos do Senhor, aí a história é diferente. A fortaleza se torna, os muros se tornam altos, a fortaleza nos dá segurança, aí o meu coração já não tem o que temer, aí eu paro de me queixar por conta daquilo que eu vejo, aí eu olho para as circunstâncias e diz que se levante, que as águas espumejem, que os montes se abalem, mas o meu coração não temerá, como diz o salmista, Salmo 46. Peça em suas orações fé para confiar no Deus invisível que te guarda. Invisível porque é pela fé que a gente confia em Deus, não é pelo que nós vemos, né? Pelo que nós vemos, nosso coração rapidamente se distancia de Deus. Espere em Deus a salvação da tua vida, assim o teu coração estará bem guardado. Amém, igreja? Vamos encerrar agora, né?
A última resposta que Abacuque nos dá à pergunta: por que devemos manter nossa esperança em Deus nos dias difíceis, nos dias que Deus ele permite algumas circunstâncias de tribulação? A resposta é a seguinte: porque a esperança em Deus nos faz passar confiantes sobre as dificuldades. Abacuque vai nos mostrar isso. E ele usa uma imagem que não é muito comum nossa, que é a imagem da corça. Você sabe o que é uma corça? É um veado das montanhas. É um veado, um animal, que ele costuma saltar, ele é muito saltitante. E se você já tiver visto, se você não viu, chega em casa, você vai no YouTube e coloca lá a corça nas montanhas. E aí você vai ver o que é uma corça correndo nas montanhas. Ela vive a saltar as montanhas. Ela tem uma agilidade, irmãos, tremenda, ali quando está sobre os montes, a pular de um lado para o outro. E aí veja o que diz o salmista acerca dessa corça. Versículo 19, finalzinho. Ele diz assim, vou ler todo no versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele faz os meus pés como os da corça. Por que ele dá essa ênfase aos pés da corça? Irmãos, porque é os pés da corça que são postos sobre as montanhas, de maneira que ele vai saltando, e ele diz, que faz andar altaneiramente, ou seja, faz andar por cima, nos lugares altos, nas montanhas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o Senhor me coloca acima de todos os problemas, porque a minha esperança está nele. Porque quando a minha esperança está em Deus, eu não ando em lugares baixos, eu ando por cima dos problemas, porque o problema não é meu, o problema é de Deus, porque o Senhor é soberano sobre a minha vida. Que imagem, né, irmãos? Você nunca viu, se você nunca viu uma corça, você começou a imaginar aí o que é que significa essa corça, né? É assim que o cristão vive, irmãos, é assim que aqueles que têm a esperança em Deus vivem, por cima dos problemas. Mas às vezes eu vejo muitos de vocês, irmãos, por baixo dos problemas. Às vezes eu converso com alguns de vocês e eu sinto que o problema de repente engoliu vocês, e que os pés de vocês estão nas planícies, não estão nos altos dos montes como as costas. E muitas vezes isso acontece por falta de fé. E eu não estou aqui para julgar a sua fé, porque eu também sou humano e eu sei que há momentos que a gente fica com a fé abalada. Mas escuta o que Deus está dizendo aqui: você precisa colocar sua esperança em Deus. Comece a olhar para Deus e manter sua expectativa nele, porque os teus pés vão subir os montes. Porque você vai estar sobre e não sob os problemas. Irmãos, Abacuque acreditava que passaria sobre os problemas, aquelas circunstâncias que viriam ali, que Deus iria permitir com aquela nação ímpia, ele iria estar sobre isso. Espere em Deus e viva acima das aflições. Espere em Deus e viva, não embaixo dela, mas sobre as aflições, porque Deus vai te colocar os teus pés nos lugares altos. Amém, igreja? Concluindo as minhas palavras, eu faço aqui algumas perguntas a você. Em quem está a tua esperança? Tuas preocupações estão totalmente nas mãos de Deus? Ou será que você tem aí guardado, escondido dentro de você? Você tem se alegrado no Deus que tem cuidado das tuas aflições? Você tem ficado feliz, mesmo que os teus olhos vejam outras coisas? Irmãos, que a esperança em Deus nos encha de confiança e alegria, pois Ele é o Senhor sobre nós, e não temos o que temer. E não temos o que temer. Amém, igreja? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.